Olá, seja muito bem-vindo aqui, Thales Mitchell, e você já viu o tamanho desse vídeo, né? A duração. Pois é, a proposta aqui não é ser um resumo da lição, muito pelo contrário. Nesse canal, nós fazemos questão de caminhar o mais profundo que conseguimos em cada um dos ensinamentos dos dias. Por isso que esse vídeo tem essa duração toda. Então, se você gosta desse tipo de estudo da lição, onde a gente vai além do óbvio, fica aqui comigo, meu irmão, porque essa semana foi surra atrás de surra. Leve Jesus. Nós vamos estudar sobre um Deus compassivo e apaixonado. Essa semana, eu confesso para vocês, na verdade, as últimas 3 semanas, né, elas têm mexido bastante comigo nesse aspecto de que o amor de Deus parece ser um assunto muito fácil de se compreender. Quando você analisa e percebe que, verdade, Deus, ele nos ama mais do que nós merecemos e o amor dele é infinito. Isso é transmitido através também de sua misericórdia. Parece que já tá bom, já tá entendível. Quando a gente pega a lição da escola sabatina e nós vamos agora para a 3ª semana, onde a gente está falando a respeito do amor de Deus, a primeira impressão de um leitor superficial ou de quem ainda não compreendeu de fato a profundidade desse tema é pensar o seguinte: tá bom, eu já entendi. Para que mais uma semana falando a respeito do amor de Deus e seus atributos, sendo que eles são óbvios? Mas eu te digo sem medo de errar. Meus irmãos, tem algo aqui, pode passar batido e nós não estamos compreendendo. Eu não sei você, mas um diagnóstico que eu já cheguei à conclusão logo na primeira semana desse trimestre foi que eu não tenho tanta certeza se eu amo Deus da forma como eu deveria. E um exercício que eu faço para poder chegar a essa conclusão, pensa bem aí você no relacionamento conjugal que você tem, ou algum outro tipo de relacionamento que você queira usar como comparação aqui. Imagina você sem essa pessoa. Imagina que a morte levou essa pessoa de você. Como seria o seu sentimento? Saudade? Desespero? O que você conseguiria listar que você sentiria na ausência dessa pessoa? Agora pensa comigo. Quando se trata em relação a Deus, nós temos o mesmo sentimento? Quando nos pegamos distante do Senhor? Percebe que, por mais que a gente esteja falando de tipos de amor diferentes, porque quando você vai analisar o amor que você tem pelo seu cônjuge, é diferente do amor que você tem pelo seu filho, e é diferente do amor que você tem para com seus pais. No entanto, na ausência de qualquer uma dessas pessoas, você certamente irá partir para o desespero, a saudade, a falta, a angústia. Quando nós falamos do nosso amor para com Deus, sentimos algo semelhante. Isso revela algo assombroso sobre nós. Nós não amamos a Deus da forma como deveríamos. E aqui existe um grande parêntese que deve ser aberto. Por quê? É muito diferente nós compreendermos a lógica do plano da salvação, da redenção, entender o que Deus quer fazer por nós. E por mais que a gente entenda, ainda assim não significa que nós o amamos. Você está entendendo aqui? Não quer dizer que nós somos especialistas em Bíblia, ou porque nós compreendemos mais amplamente o plano do fim, o plano da redenção. Compreender a lógica deles não significa que nós amamos a Deus. E essas 3 lições que nós estudamos até aqui foram um baita diagnóstico para percebermos que nós não amamos a Deus como deveríamos. Nós entendemos sobre Deus, mas não o amamos completamente. E um dos aspectos que a lição de sábado nos traz como confronto é justamente a ideia das emoções. Muitos de nós adventistas nos apegamos àquela velha ideia de que a razão e a emoção elas são antagônicas, especialmente por causa do versículo bíblico que nos orienta a prestar um culto racional a Deus. E aí vão ter aqueles que vão pegar esse verso e vão falar assim, ó, tá vendo? O culto não deve ser emocional, deve ser um culto racional. E aí eu te trago uma verdade dura para alguns. O contrário de algo racional não é algo emocional, é algo irracional. O contrário de razão não é emoção. Essa lição ela mostrou para nós de que razão e emoção estão lado a lado, assim como lei e graça estão juntas. São 2 remos de um mesmo barco. Não dá para ignorarmos o fator emocional na adoração, na tomada de decisões, até porque já há inúmeros estudos que mostram que nós tomamos mais decisões baseados na emoção do que na razão. Se a gente ignora ou demoniza as emoções,
nós estamos abrindo mão de um recurso poderoso que Deus colocou em nós para tomarmos decisões, especialmente ao lado dele. Porém, todavia, no entanto, devemos tomar cuidado com a tomada de decisões baseada exclusivamente nas emoções. E a lição vem trazendo para nós o seguinte aqui no segundo parágrafo. Ó. Emoções descontroladas podem causar problemas. Isso é um fato. Ninguém duvida disso, né? Por isso, muitos vão demonizar as emoções. As emoções, por vezes, são vistas como indesejáveis e algo a ser evitado. Para alguns, as emoções são inerentemente irracionais. E para isso, pessoas maduras não deveriam ser emocionais. Eu não sei você, mas eu já vi pregadores usar vários estudos científicos mostrando que, olha, Deus se comunica com você através do seu lado racional e a emoção não pode tomar conta. Você não pode ouvir uma música que te leve à emoção, porque senão você desliga o lado racional e isso faz com que você não preste um culto racional a Deus. Esse raciocínio, embora ele pareça muito lógico, ele é incompleto. E existem dezenas de coisas e informações editados que têm muita lógica e acabam parecendo uma verdade completa simplesmente porque eles são lógicos. Quando uma decisão ela é 100% emocional e as pessoas estão buscando apenas as emoções, nós estamos reféns de sensações e de momentos. Isso é um extremo. Por outro lado, o outro extremo da situação são as pessoas que buscam apenas decisões, argumentos e cenários racionais. Descartam a emoção, demonizam as emoções. Isso faz com que as nossas decisões e reações elas sejam frias e desumanas. E a gente vai compreender que quando a gente age com frieza e somos desumanos no tratar de outros pecadores, nós não estamos compreendendo abertamente o amor de Deus. Como assim? Segura que nós vamos falar sobre isso. De sorte, nós podemos concluir o seguinte: a razão, ela analisa e as emoções potencializam as decisões. Percebe que é um combo onde não podemos separar razão e emoção, ambos são necessários. Imagine uma carroça. A emoção são os cavalos e a razão são as rédeas. Sem emoção, você vai mais devagar. Agora, sem a razão, você vai sem rumo até encontrar algum abismo ou precipício. Entende que nós somos seres holísticos, dotados de razão e emoção. Deus é um ser emocional. Deus sente assim como nós. E nós sentimos assim como Deus. Afinal, nós somos imagem e semelhança dele. Como então fazer para lidar com esse equilíbrio entre razão e emoção? E a resposta está em Lucas 10, 27, no episódio onde um fariseu chegou para Jesus e falou o seguinte: mestre, o que devemos fazer para ser salvos? E Jesus dá a resposta definitiva. Ele diz: o que está escrito? O que diz a lei de Moisés e como você entende? E aí o homem vai e diz assim, ó: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a ti mesmo. De todo o coração, ou seja, com todas as nossas emoções, de todo o nosso entendimento, ou seja, com todo o nosso racional. Aqui tem a resposta de como nós vamos equilibrar razão e emoção. O que Jesus disse? O que está escrito? O assim diz o Senhor deve ser a causa suprema das nossas decisões. Em ambos os lados você consegue ter extremos, mas o assim diz o Senhor vai ser o equilíbrio que faz com que, se você considerar o que a palavra diz, você vai entender que tanto o sentir quanto o raciocinar precisam andar juntos. Porque Deus é um Deus emocional, maior do que o amor de mãe. Se eu pudesse resumir essa questão de domingo em uma frase, e eu tenho o costume de escrever sempre uma frase aqui em cima, que resume o tema da lição do dia. Se eu pudesse resumir esse tema, eu resumiria em: Deus não é uma máquina. E aí aqui na lição, o que as imagens dos textos, né, que foi dito aqui, transmitem sobre a natureza e a profundidade da compaixão de Deus. Deus tem sentimentos, seu poder e autoridade não impedem de possuir sensibilidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na maioria das vezes, nós entendemos que Deus é um Deus supremo, poderoso, ele quer e ponto final. E a despeito do que nós pensamos ou achamos ou sentimos, Deus não está nem aí para isso. Ele apenas quer que você cumpra as regras dele. E não é bem assim. Deus ele não quer filhos apenas obedientes. Ele quer filhos que o amam, que se relacionam com ele. Quando você começa a levar isso a sério, você começa a perceber que talvez
você não tem se relacionado com Deus. Ah, mas eu cumpro os mandamentos e Jesus disse que quando nós amamos, nós guardamos os mandamentos. A questão é que, quando a gente vai analisar o todo da Bíblia, nós compreendemos que obediência não gera relacionamento. Por isso que nós não devemos nos apegar à obediência em desequilíbrio, achando que basta obedecer que as coisas vão acontecer. Não vão. Quantas pessoas já saíram da igreja, que eram até pessoas obedientes, que levavam a lei de Deus a sério, mas no final das contas, elas saíram da igreja sem se relacionar com ele. Meus irmãos, obediência não gera relacionamento. É o contrário. É o relacionamento que gera obediência. Se nós formos buscar a essência da vida cristã no obedecer, sem nos relacionarmos com ele, primeiro, a obediência vai ser um fardo. Quando Cristo disse que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, isso está atrelado à condição de nos relacionarmos com ele primeiro. E quando nos relacionamos com ele primeiro, automaticamente e naturalmente nasce o desejo de querer obedecê-lo. O que gera em nós esse desejo genuíno, de verdade, de eu preciso obedecer ele, eu quero obedecer ele. É diferente de eu tenho que obedecer ele, porque senão eu não vou ser salvo, porque senão vão pensar que eu não amo a Cristo. O que gera esse relacionamento é um sentimento, olha lá as emoções, chamado gratidão. Como assim, Thales? Veja bem, se você não compreender o amor de Deus por você e o que ele faz constantemente para te salvar, mesmo você sendo indigno, você não precisa de pensar que você guarda sábado, você devolve dízimo, essa coisa toda, você é digno. Você não é. Essa que é a questão. Não tem absolutamente nada que você possa fazer, pregar, falar, anunciar ou viver que te torne digno de alguma coisa. É tudo 100% pela graça. Se isso não causa em você um sentimento profundo de Senhor, o que o Senhor quer que eu faça depois de tão grande presente? Se isso não causar em você esse sentimento, e isso não resultar em uma vida de obediência, a sua vida cristã vai ser um peso tremendo até o final. Você jamais vai desfrutar a beleza e a leveza que Cristo prometeu que a graça traria. Você está entendendo aqui? Se você até hoje viveu e obedeceu mandamentos por causa que disseram para você que para provar que você ama Cristo, você tem que obedecer. E você vai, então tá, eu vou obedecer e eu vou provar que eu amo. Você pode até obedecer, mas o amor ainda não existe entre você e ele, da sua parte. Quando você começa a fazer essas análises, colocando você como o grande traidor, e nós vamos ver sobre isso agora, no próximo tema, você para de pegar a Bíblia e querer fazer dela um manual de vida alheia. Quantas vezes nós já estudamos a lição pensando nisso aqui serve para fulano? Quantas vezes nós escutamos um sermão ou preparamos um sermão pensando em uma pessoa específica, porque isso aqui vai servir para ela? É claro que nós devemos orientar, mas qual que é o desejo, o sentimento por trás dessas ações? Se for simplesmente mostrar que as pessoas estão erradas e que elas precisam consertar o comportamento delas, você não entendeu direito o que é o amor de Deus. Porque quando você entende, você se coloca no lugar que você de fato está, de pecador que precisa de ajuda. E o outro que peca pecados diferentes dos seus, precisa da mesma coisa. Não estamos falando que não vamos ligar mais para o pecado de ninguém. Não é sobre isso. É sobre o sentimento que tem por trás do nosso desejo de exortar os nossos irmãos. Fazendo esse comparativo com o amor de mãe, justamente para entendermos de que Deus não é apenas o justiceiro que vai punir todo mundo agora. Não é agora, meus irmãos. Você tem que entender que Deus vai executar esse juízo com lágrimas nos olhos. E nós queremos pregar o evangelho, querendo fazer com que o juízo é simplesmente algo, não. O Deus aqui, a prioridade dele é juízo. Não aceita para você ver, não, ele vai te destruir. Isso não deve ser o tom da nossa mensagem. O juízo deve ser anunciado. Mas o que enche os olhos das pessoas é a esperança da salvação, a esperança de dias melhores, a esperança de conhecer esse Jesus pessoalmente. Me diga você agora, uma mãe tem mais interesse em punir o filho do que salvar ele? Uma mãe tem mais interesse em pegar uma vara de amora e quebrar na perna dos filhos? Ela fica ansiosa para fazer isso? Ou fica ansiosa para que o filho se arrependa e corrija os seus caminhos? Por trás de nossa pregação, do nosso dever de pregar o evangelho, está o que por trás? O desejo genuíno de salvar o pecador, de desejar que ele mude os seus caminhos, ou simplesmente a necessidade de panfletar a verdade, e se você quiser bem, se não quiser amém? Não deveria ser algo que a gente enche a boca para falar, olha, beleza, você não quer aceitar a verdade então? Eu lavo minhas mãos, ó. Depois você se vê com Deus no juízo.
Nós estamos em uma missão de resgate, meus irmãos. Na maioria das vezes, nós estamos nos comportando dessa forma, embora não dizemos essas palavras. E para isso, você precisa ser, no mínimo, ter um pouco de emoção e sensibilidade, assim como uma mãe lida com o seu filho. Segunda-feira, amor angustiante. E aqui, irmãos, durante todo esse período que a gente tem ido e voltado no livro de Oséias, eu confesso que eu me sinto envergonhado por mim mesmo. Aqui nessa lição de segunda, a gente teve algumas notas desse amor desesperado de Deus em salvar. É um amor angustiante. Se eu pudesse resumir a lição desse dia, seria converter e salvar. Essa é a prioridade de Deus para agora. E esse também deve ser o nosso senso ao cumprir a missão. Muito mais do que fazermos bons eventos, nós precisamos nos preocupar em converter e salvar pessoas. Essa semana eu estava vendo uma das meditações lá do Rodrigo Silva, no devocional. O título era Ética ou Estética? Você deve ter visto se você também está acompanhando essas meditações. Ele vem falando a respeito de talvez nós temos tanta necessidade de fazer eventos e programações, quase que se fazer eventos fosse a nossa missão. Irmãos, nós estamos tão distraídos em atividades que estamos esquecendo de qual é o verdadeiro sentido da missão. Eventos, programações e qualquer outra coisa que se deriva a partir disso são métodos. E o método não é a missão. O método é algo que a gente usa para cumprir a missão, mas quando nos perdemos no método, a missão de converter e salvar, ela se perde no caminho. Nós vemos aqui agora, na lição de segunda, o limite do que o amor de Deus pode fazer é definido pelo coração humano. Nós limitamos a capacidade de Deus de converter e salvar, porque Ele é quem faz isso. Tanto em nós quanto nos outros, nós é quem limitamos. Nós limitamos isso quando fazemos programas e eventos da igreja, ou qualquer outra cerimônia, nem que sejam os cultos convencionais, mas no final das contas não apontam para conversão e salvação, ou reforma, no caso também. Nós limitamos o que o amor de Deus é capaz de fazer. Esse amor angustiante que quer converter e salvar. Em Oséias, Deus torna explícito o seu amor e o desejo angustiante de salvar quem não merece. Meus irmãos, esse episódio de Oséias, onde entra ali a prostituta e tudo, isso para mim é pesado demais. Porém, é a minha realidade. Sou um traidor. E enquanto eu não me reconhecer traidor, eu não vou entender de fato o quanto ele me ama, o peso do que ele fez por mim. E isso não vai refletir na forma com que eu lido com os outros pecadores. Eu lembro de uma época onde, na minha igreja, a necessidade principal, infelizmente, isso há muito tempo atrás, era manter a igreja visivelmente organizada. Era disciplina para todo lado de quem não cumpria as coisas. Não havia interesse na salvação. O interesse era manter a igreja purificada. Isso é o que interessa. Meus irmãos, nós somos chamados para salvar perdidos como nós. Não somos chamados simplesmente para panfletar a mensagem, e às vezes nós confundimos muita missão simplesmente com sermos marqueteiros do evangelho. A lição e a palavra de Deus diz, com tudo isso que a gente está estudando, que nós precisamos ter sentimento pela vida dos perdidos. Porque Deus, ele escolhe abrir mão do juízo agora para oferecer misericórdia. E Deus age com compaixão comigo e com você. O que acontece quando um filho não acredita no que o pai diz? O pai não tem outra alternativa a não ser deixar que o filho plante o que escolheu e, obviamente, ele colherá o que plantou. Mas quando o pai vê essa situação, qual que é o sentimento por trás de tudo isso? O pai quer que o filho se arrependa. Quando o filho é teimoso demais e insiste, eu não quero entender, eu quero que seja desse jeito, porque eu acho que assim é melhor. Quantos planos no passado que na sua cabeça era genial e no fim das contas não deram em nada? E você foi lá e fez. Talvez Deus, de várias formas, ele mostrou para você que, olha, esse caminho ele é até lícito, mas não é para você. Você estaria melhor nesse aqui. E a gente é teimoso. Deus, ele não vai obrigar você a pensar do jeito que ele quer. Ele vai deixar você fazer do seu jeito. Só que isso vai te custar um preço. Porque você vai ter que colher o que você está plantando. O detalhe é que esse pai, ele está ansioso para que você mude logo de ideia. Para que você se torne editável. Tenha humildade em reconhecer, olha, pelo meu histórico pessoal, eu não sou bom em fazer planos. Não sou bom nas minhas opiniões. E eu preciso deixar que a palavra de Deus me conduza. E aí eu preciso ter disposição para poder entender o que a palavra de Deus diz. Muitas vezes nós queremos que Deus nos responda, mas não estamos dispostos a analisar o que a palavra de Deus diz a respeito daquele assunto. Queremos logo uma resposta rápida. Deixa eu pesquisar aqui um vídeo resumido que me diz o que Deus quer de mim. Ou vou abrir o YouTube, Senhor, coloque um vídeo na minha frente que me responda. O Senhor quer que você analise as Escrituras. Isso vai levar tempo e dedicação. Então, o amor e a paciência de Deus
é angustiante para te salvar. Mas ele não vai fazer um download na sua cabeça de tudo que você tem que entender. Você precisa dedicar tempo para analisar o que está escrito. Enquanto Deus nos ama como pais, nós o amamos com o amor de uma prostituta. De um lado, nós temos um Deus que quer nos salvar angustiosamente, e de outro temos nós, teimosos, traindo a esse Deus constantemente, colocando outras coisas no lugar que ele deveria ocupar, o lugar de superioridade. O lugar do assim diz o Senhor, por vezes, é tomado por assim diz o que eu quero. Assim é o que eu acho. E no final das contas, meus irmãos, corremos um grande risco de conduzir a nossa vida, tanto as partes da sua vida que envolvem a espiritualidade, familiar, profissional, qualquer área da sua vida que é conduzida por algo que não reflete o assim diz o Senhor, você está correndo risco. E aí eu encerro a lição de segunda com Oséias 11, verso 7, que diz: o meu povo está decidido a desviar-se de mim. Que forte, meus irmãos. Terça-feira, compaixão de Jesus, e se eu pudesse resumir a lição desse dia, seria indo além do Deus falou comigo. A grande questão agora dessa lição, ela deixa explícito que Deus espera que nós não tenhamos apenas esses sentimentos entre nós e Ele, que nós não busquemos sentimentos ou as emoções afloradas entre nós e Deus, que é o que a gente costuma dizer quando a gente fala que sentimos Deus, ou senti que Deus falou comigo, que são manifestações que Deus também faz conosco, né? Desde que elas estejam de acordo com o assim diz o Senhor, sim, foi Deus quem falou. Até porque o nosso coração também fala muitas coisas enganosas. Como nós já vimos, o assim diz o Senhor é o parâmetro para saber, é Deus mesmo que falou ou isso é coisa da minha cabeça? Aqui na pergunta deu alguns versos aqui que mostra a compaixão de Cristo e pergunta, né? Como esses versos revelam a sensibilidade de Cristo diante da situação das pessoas? Eu diria que, primeiro, se Deus não fosse emotivo, ele seria apenas uma máquina de justiça. Isso nos revela que os textos, né, agora, né? Isso nos revela que os sentimentos que Deus espera de nós não se resumam apenas em sentir Deus, mas especialmente sentir também por outras pessoas. Como anda o meu sentimento de salvar pessoas? Nos evangelhos, repetidas vezes é dito que Cristo era movido pela compaixão, um sentimento emocional, diante das pessoas que enfrentavam aflições ou necessidades. Ele não apenas sentia a compaixão, mas ele também atendia às necessidades das pessoas. Aí eu te pergunto, o que nos move a ajudar? A compaixão pelas pessoas ou simplesmente o dever de cumprir um calendário oficial? E aí? Essa aqui quebra as pernas bem no meio. A resposta revela a qualidade da nossa comunhão. Então vamos avançar aqui rapidamente para quarta-feira. E o tema do dia é uma pergunta: um Deus ciumento? Se eu pudesse resumir a lição de hoje, seria relacionamento exclusivo. Mais uma vez, voltamos para Oséias, meus irmãos. Como entender essa ideia do ciúme de Deus, já que nós temos as nossas emoções e sentimentos humanos tão corrompidos que se nós formos tratar os sentimentos de Deus como os nossos, nós vamos entender de forma errada o que Deus sente, pensa ou faz. Inclusive, a lição da próxima semana vai lidar de um sentimento de Deus que é mal compreendido na maioria das vezes, que é a ira de Deus. Mas a gente vê isso na semana que vem. Vamos voltar para Oséias e aqui eu quero ler com você. O Oséias capítulo 2, versos 5 a 8, vai dizer assim, ó: sua mãe é uma prostituta indecente, que engravidou de forma vergonhosa. Disse, irei atrás de outros amantes e me venderei a eles em troca de comida e água, em troca de roupas de lã de linho e em trocas de azeites e bebida. Isso aqui quem disse foi a prostituta, né? Agora Deus diz, por isso a cercarei com espinheiros, levantarei um muro à frente dela para fazê-la se perder em seu caminho. Quando correr atrás de seus amantes, não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então pensará, voltarei para meu marido, pois com ele estava melhor do que agora. Ela não entende que tudo que tem foi dado por mim. O trigo, o vinho novo, o azeite, dele até mesmo o ouro e prata, mas ofereceu os meus presentes a Baal. Neste cenário, nós vemos um Deus angustiado querendo salvar, a pontos de tirar a paz para que a pessoa perceba de que aquele caminho não é o ideal. Você vê que Deus fala que vai colocar espinhos no caminho para punir. Não, meu jovem, para salvar, para que a pessoa caia em si. Isso faz a gente ter clareza e até paz de entender que algumas das aflições
conflitos ou situações desagradáveis que passamos pelo caminho foram permitidas ou até mesmo protagonizadas por Deus para que nós caíssemos em nós, que você caísse em si, do caminho que você está tomando e pudesse refletir de, olha, você não está vendo aonde isso está te levando? Então você percebe que o ciúme de Deus, ele é traduzido em ações que Deus executa para te trazer de volta. Mas continuando aqui, veja agora os versículos 14 a 16. Deus dizendo, contudo, eu a conquistarei de volta. Conquistarei. Não é eu a obrigarei. Deus não nos obriga a voltar. Gente, Deus, ele está tentando nos conquistar o tempo todo. Deus diz, contudo, eu a conquistarei de volta. Ao deserto a levarei e lhe farei um caminho. Devolverei as suas videiras, transformarei o vale de Acor numa porta de esperança. Ela se entregará a mim, como já fez há muito tempo, quando era jovem, quando eu a libertei da escravidão no Egito. Nesse dia, diz o Senhor, você me chamará de meu marido e não de meu senhor. Deus não quer apenas filhos obedientes. Deus não quer apenas filhos que reconheçam Ele como o Senhor, o patrão, o que dá ordens. Deus quer pessoas para se relacionar. E nesse contexto aqui, né, Ele espera que a mulher, ou a igreja, ou nós, o chamemos de muito mais do que meu Senhor. Entende que o Senhor busca relacionamento, Deus não quer simplesmente filhos obedientes. E aí, respondendo a pergunta, como se dá o ciúme de Deus nisso tudo? O ciúme de Deus pode ser traduzido em o desejo ardente de resgatar o que estava perdido, mantê-lo seguro e sustentá-lo, enquanto eu me afasto, traindo Deus mais uma vez, em troca de minhas ilusões humanas. Por isso o capítulo de Oséias, esse livro de Oséias, no seu todo, ele é para arrebentar com a gente, porque ele mostra a nossa verdadeira condição. Lição de quinta-feira, título Compassivo e Apaixonado, e se eu pudesse resumir essa lição, seria em tudo que Deus pede resulta em sustento e dependência. Ou seja, o relacionamento exclusivo é bom para mim. Deixa eu ler 2 textos aqui que a lição cita, que eu julgo muito importante para a gente analisar. O primeiro deles é Juízes 10:16, e o texto vai dizer assim, ó: então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros e serviram ao Senhor. E ele teve compaixão deles por causa desse seu sofrimento. 2 coisas importantes aqui. Nós vemos pessoas que de fato se arrependeram e decidiram abandonar aquilo que eles achavam ser o certo. Abriram mão de suas convicções pessoais, opiniões e tudo que eles achavam que não, esse aqui eu acho que tá legal. Servir a outros deuses, tá bom, Deus, a gente até te serve, mas tem outras coisas aqui que nós podemos também servir a eles, né? Quando a gente olha a idolatria do povo no passado, a gente pensa, poxa, que povo cabeça dura. Devemos lembrar que o povo daquela época tinha essa cultura de ter vários deuses e que para eles esse negócio de um deus ser exclusivo e descartar todo o resto não fazia parte da equação. Por isso que você vê eles servindo a Deus e ao mesmo tempo servindo a Baal. Deus, ele pedia exclusividade. Mas na cabeça deles não tinha importância eles servirem a um Deus, mas servirem um outro que vai ajudar em outra coisa. A grande questão é que esses outros deuses não existem. E aí Deus, ele exige exclusividade para poupar a humanidade dos enganos. Milênios se passaram e cá estamos nós, reproduzindo a mesma coisa, porém com situações diferentes. Enquanto eles se apegavam a diversos deuses para resolver outras situações, especialmente aquelas que não envolviam religiosidade. Porque lembra, existiam deuses da fertilidade, deus da chuva, deus do tempo, deus da água, deus do sol. Ou seja, eles achavam que, não, o Deus, ele é o Deus da espiritualidade. Se eu precisar de ajuda no meu trabalho, no meu relacionamento, para qualquer outra questão, eu vou procurar outra coisa. A nossa visão continua a mesma às vezes, tá? A idolatria continua. E no final das contas, o que Deus diz para nós, pede para nós abandonarmos esses deuses. Então, eles se desfizeram dos deuses e ele teve compaixão deles por causa do seu sofrimento. Deus, ele sofre junto conosco. Ele não é apenas um Deus que quer que você obedeça, ele sofre enquanto você está em desobediência, porque você está deixando de viver o extraordinário que Deus queria que você vivesse. E não estamos falando de você viver em riqueza e comer o melhor dessa terra, que é uma frase tirada de contexto. Mas não é assunto para agora. Mas Deus, ele tem coisas extraordinárias para você. Nós, na nossa condição humana, vamos pegar tudo isso e colocar na caixinha chamada dinheiro, achando que todas as bênçãos de Deus têm que se referir a bênçãos financeiras e tudo mais. Devo te lembrar de que a ideia de dinheiro é uma invenção nossa.
A nossa vida é limitada em todos os aspectos por causa de dinheiro, por causa de uma invenção nossa. Meus amigos, as bênçãos de Deus estão acima do dinheiro. Deus não precisa de dinheiro para fazer com que as coisas aconteçam para você. Quantas histórias você já ouviu de pessoas que foram abençoadas diretamente por outras, sem que o dinheiro tenha caído na conta delas? Meus irmãos, Deus sabe o melhor jeito que tem que te abençoar. E Ele tem promessas ilimitadas para você. Só que se você ficar pensando que tudo que você vai fazer tem que chegar dinheiro primeiro, meu irmão, você está se limitando. E Deus sofre com você enquanto você está sofrendo. O que Deus quer é que você se liberte dessa dependência desse ídolo e tenha cada coisa no seu devido lugar. Não estou falando que não precisamos de dinheiro, nós precisamos sim. Porém, o dinheiro hoje ocupa um lugar que ele não deveria. A única resposta adequada é adorar ao Deus que é amor. Devemos reconhecer que não temos o poder de transformar nosso coração. Somente Deus pode fazer. O que isso significa no final das contas? Você precisa buscar adorar a Deus em espírito e verdade. Deixar que Ele transforme o seu coração. Deixar que esse desejo de ser alguém que você não é e que você, sabe, quer muito, pensar como Ele pensa, gostar do que Ele gosta, isso é o começo. E aí Ele sim vai poder fazer algo. E é Ele quem faz por nós. Quando nós colocamos cada coisa em seu devido lugar, quando nós não entramos na jurisdição de Deus para tentar fazer o que só Ele pode fazer, tanto no nosso coração quanto nos dos outros, e nós temos um terrível hábito de querer mudar o coração dos outros, né? Nós começamos a desfrutar da verdadeira espiritualidade. E para você que é cabeça dura também, assim como eu, olha só essa última perguntinha de reflexão que temos aqui, ó. Por que morrer para si mesmo? Para o egoísmo e para a corrupção é o único modo de revelar esse amor? Que decisões podemos tomar para experimentar essa morte? Que decisões? A conclusão que eu pessoalmente chego é que assumir que os meus planos e opiniões podem estar equivocados ou incompletos. Somente assim eu vou me esvaziar de mim para que o que Ele quiser fazer finalmente tenha espaço nessa minha vida teimosa. E aí, para a gente encerrar aqui na sexta-feira bem rapidinho, resumo dessa lição de sexta-feira. Antes de mais nada, lembre-se da sua verdadeira condição. E a nossa condição, meus irmãos, é de pecador miserável. Nós somos completamente dependentes da graça. Veja o que Ellen White diz no maior discurso de Cristo. Os que têm a intuição de sua profunda pobreza espiritual e veem que em si mesmo nada possuem de bom, encontrarão justiça e força olhando para Jesus. E aí que vem o que eu te disse anteriormente, que é a proposta que Deus fica no prejuízo sempre. Ele nos sugere que troquemos essa pobreza pelas riquezas de sua graça. E aí você lembra aquela outra promessa que Deus diz, olha, coloque em primeiro lugar as coisas do reino e todas as outras coisas vão ser acrescentadas para você. Olha a proposta absurda que Deus te faz e Ele parece que não liga para o prejuízo que Ele está levando. É como se Ele chegasse para você e fala assim, olha, meu filho, cuida das minhas coisas, que eu cuido das suas. A menos que eu e você reconheçamos de fato a nossa insignificância, nós não desfrutaremos da leveza e da beleza que Cristo quer que a gente desfrute no sentido espiritual. É necessário fazer isso para nos mantermos humildes, amáveis e bondosos. Está falando de reconhecer a nossa insignificância. Entender o que Ele fez por nós, seu interesse e desejo de nos salvar, ainda que sejamos traidores. E o quanto somos valiosos para Ele, deveria nos fazer ser gratos por sua paciência, pelo prejuízo que Ele tem nesse plano de salvação e também pela sua graça. Eu jamais serei digno, tudo é pela graça, e a missão é de resgate. E assim nós encerramos a lição dessa semana. Nós nos vemos no próximo estudo, fique com Deus e até a próxima.